Olá, pessoal. Foi? Foi. Olá, pessoal. Acho que está abaixo, né? Boa noite a todas. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite especial. E eu gostaria de convidar a Gisele Souza, que é servidora pública, pesquisadora da história e cultura do povo afro e afro-brasileira, ativista da luta e descoberta da identidade racial. Carlos Vinícius Santos da Silva é um homem negro, produtor cultural, artista e ativista do movimento negro. E também gostaria de convidar o Ricardo Torres, que é homem negro, cis e gay, do 4º período de psicologia, ativista racial de gênero e raça, mediador na 12ª Parada da Leitura e apresentou um projeto na 4ª Amostra de Extensão aqui no Uniaraxá. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Boa noite, gente. Hoje eu estou aqui para estar participando dessa conversa com essas duas pessoas aqui que têm bastante sabedoria para compartilhar com a gente, né? E eu tenho certeza que vai ser uma roda de conversa muito enriquecedora. A gente com certeza vai sair daqui com muito mais conhecimento do que a gente estava. E agora eu vou passar a voz para eles, tá? Boa noite a todos. Eu estou um pouco nervosa, não sou acostumada a falar no microfone, tá? Mas para mim é um privilégio estar primeiramente aqui na Uniaraxá, na universidade particular, onde poucas pessoas negras têm a esse acesso, né? Devido à sua condição social, devido a toda a restrição que o povo negro enfrenta até hoje. Né, essa diáspora parece que nunca acabou. Né? Infelizmente, todos os dias nós enfrentamos todos os tipos de racismo, preconceito, né? Todas as palavras-chave que eu costumo falar, que é o racismo, preconceito, a segregação, a apropriação. Então, vem essa lista. Né? Então, estou aqui para escutar vocês também, para ajudar as mulheres que estão aqui, independente negras ou brancas, mas que têm alguma dúvida, né? Principalmente pela essa apropriação cultural, muito pelo turbante, né? Que é bastante questionado. Eu sou branca, não posso usar. Então, estou aqui para ajudar vocês também nisso, tá bom? Pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos. Hoje eu trabalho na área de produção de eventos e eu estudo comunicação desde sempre. Eu faço parte da comunicação dos eventos que eu trabalho e justamente por isso que eu queria falar com vocês que a intenção dessa roda aqui, a minha forma de se comunicar é a forma mais informal possível. Então não se sintam receosos em levantar a mão, pontuar coisas, tirar dúvidas, complementar a minha fala, me corrigir diante dos erros, né? Porque a gente está aqui justamente para que eu possa agregar com a minha experiência. No decorrer da minha vida, eu sempre trabalhei na área de comunicação e sempre atuei como ativista do movimento negro, porque eu acredito que, infelizmente, o racismo é uma coisa que ele está permeado na sociedade e que a gente não vive para falar do racismo, mas a gente vive as nossas vidas individuais e lidando com os problemas que o racismo traz. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é a minha experiência dentro disso e do que eu vivi e do que eu vivo até hoje, para que a gente possa discutir como melhorar essa questão dentro da saúde mental, que eu acho que hoje a maior ferida dentro da população negra no Brasil é a questão da saúde mental. Os homens negros são as pessoas que mais cometem suicídio ao longo da vida no Brasil, então eu acho que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, porque vocês são o futuro da saúde mental. Então eu já queria agradecer a honra que é para mim trocar com vocês e que se de alguma forma a gente possa complementar o mínimo possível para a formação de vocês e colaborar de alguma forma para que isso seja positivo, a gente já vai sair daqui muito feliz. Nosso objetivo hoje aqui é discutir sobre
a questão do racismo dentro da saúde mental, como que isso é para vocês, não titulando para pessoas brancas ou para pessoas negras, mas o que o racismo causa para todos nós, porque o racismo ele é uma ferida sistêmica. A gente vive num país que teve mais anos de escravidão do que anos de liberdade. O Brasil tem 500 anos e 300 desses anos foram anos de um país escravocrata. Então, acho que hoje a gente pode muito discutir sobre isso e quais são essas heranças que esse sistema deixou dentro de nós. Então, espero que seja muito produtivo, tanto para nós quanto para vocês. Estamos abertos a dúvidas, críticas, pontuações, porque eu acho que esse é o único caminho para que a gente chegue em uma conclusão, ou pelo menos consiga nortear um caminho possível para solucionar um problema tão grande. Agora acho que pode falar. A gente vai passar para a parte. Sim, acho que a gente vai começar a discutir primeiro o tema, né, o título da nossa mesa, que seria esse assunto de novo, porque eu acho que é uma das coisas que a gente mais ouve, né, principalmente agora que a gente entrou em novembro, sobre falar de mês da consciência negra, dia da consciência negra, atividades de consciência negra, o que é essa consciência, por que essa consciência negra, vamos falar de racismo mais uma vez, talvez não seja melhor lidar do racismo sem falar dele, porque eu acho que hoje é uma oportunidade muito boa para a gente discutir sobre isso e pontuar. Acho que eu vou deixar o Ricardo, desculpa, começar a pontuar sobre isso. Vamos sentar, vamos ficar confortável, todo mundo. Muitas vezes a gente ouve com bastante frequência, antes de iniciar qualquer conversa que seja de questão racial, justamente o nosso título, né, que é essas questões que o Carlos pontuou muito bem. E o porquê que normalmente as pessoas pensam que, nossa, já falou muito sobre racismo, todo dia fala sobre racismo, tem várias pessoas falando sobre racismo dentro da própria academia, da UniArachá, no meio da mídia, entre outros locais também, né, do nosso dia a dia. Só que a gente às vezes acha que é uma quantidade significativa, porém não é. Porque se fosse uma quantidade significativa assim, a gente já teria desenvolvido um país antirracista de uma forma mais eficiente, mais profunda, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa assim, nossa, a gente vai falar de novo sobre racismo, a gente deveria pensar o porquê que a gente está falando de novo sobre racismo. Porque o racismo continua sendo um problema, né? A gente vai parar de repetir, vai parar de tocar nesse assunto sempre quando o racismo deixar de ser um problema, né? Então, assim, felizmente ou infelizmente, enquanto o racismo for um problema, a gente vai ter que falar sobre ele, a gente vai ter que se conscientizar sobre ele, a gente vai ter que pedir para as outras pessoas se conscientizarem também, né? Principalmente a gente que a gente vai ser futuros psicólogos, né? A gente está aqui em busca dessa formação de psicólogo para tratar todas essas pessoas. E a gente sabe que hoje em dia mais de 50% da população brasileira é composta por pessoas negras, né? Então, que tipo de formação como psicólogo a gente pode fazer para contribuir para a saúde mental dessas pessoas negras, né? Eu tenho certeza que esse é um tipo de pergunta que a gente deve se fazer com bastante frequência, como futuros psicólogos, né? E em relação à saúde mental, né? Eu como mulher, mãe, negra, pobre, né? Essa é, infelizmente, a realidade de muitas mulheres pretas no Brasil. E muitas não têm tanto acesso aos psicólogos, porque é tudo muito difícil, né? Até mesmo pelo SUS, é uma grande dificuldade para essa mulher se deslocar, tem que pensar nos filhos, então é um tempo que ela tem que se dedicar para ela, né? Ela tem que tirar um tempo, ela tem que fazer um planejamento. Então, muitas não têm acesso a esse tempo, infelizmente. E eu estou muito nervosa, gente. Eu estou muito nervosa. E elas não têm esse tempo para elas, sendo que elas já vêm ali de uma, vamos dizer, de uma família mais ou menos desestruturada. A maioria do abuso que acontece são em mulheres negras, né? Então, já vem ali de uma família desestruturada, do abuso, de uma cratera social. Então, elas não têm esse acesso à psicologia. E o que essas mulheres, quando chegam lá, fazem?
desabam. Ou até mesmo ficam envergonhadas de como chegar na recepção. Porque não é comum uma mulher negra estar nesses espaços. Infelizmente, até hoje, não é comum, gente. Eu, como uma mulher, eu falo que não é comum e não sempre somos bem recebidas. Às vezes, entrar num desses espaços, você veio fazer uma entrevista, é muito desafiador. É muito difícil para nós. Pode falar. Eu acho que quando a Gisele pontua principalmente sobre os acessos, eu acho que para vocês, como futuros psicólogos, é justamente como que isso chega até vocês, porque ela citou o exemplo de uma mulher que, quando ela consegue ter o acesso à psicologia, à terapia, ela já vai chegar no momento onde já passou por sintomas físicos, já chegou a um ponto da saúde mental em que a pessoa já está completamente degradada. Porque quando a gente fala em questão de acesso a espaços, às vezes é muito difícil a gente visualizar isso e falar, mas como assim não é bem recebido? Como assim essa pessoa não se sente bem? Por que ela não se sente bem? Convido todos vocês a dar uma olhada ao redor de vocês. A maioria das pessoas que vocês veem na faculdade, a maioria das pessoas que vocês veem no trabalho durante o dia, em lugares de acesso, na maioria das vezes são pessoas como vocês, e que isso já não é uma coisa que você pensa, tipo, nossa, todo mundo é igual eu, porque a gente não tende a enxergar essa diferença. Mas a partir do momento que você é o único, vocês que são mulheres, vocês podem se sentir muito confortáveis numa sala cheia de mulheres, mas quando vocês estão num ambiente majoritariamente masculino, existe um tom de ameaça, existe um tom de desconforto, e para nós, pessoas negras, principalmente em ambientes acadêmicos, isso é muito pertinente, porque a gente enfrenta uma questão chamada descredibilidade. Quando a gente vai falar de qualquer coisa que seja considerada acadêmica, a gente não é representado. Quantos professores negros vocês têm dentro da psicologia? Quantos professores negros vocês tiveram ao longo da sua jornada? Então, essa é a nossa realidade. Quando a gente vai dialogar com essas pessoas de igual para igual, é um lugar muito difícil, porque, na maioria das vezes, as pessoas nunca viram, e isso é estranho. E se colocar nesse lugar de estranheza é muito complicado, porque é ocupar um espaço onde você, na maioria das vezes, não vai ter referência. Então, quando a gente fala de saúde mental, principalmente, a gente não está falando só desse caso pontual do racismo, aonde chega uma ofensa, aonde chega uma pessoa a te ofender diretamente. A gente está falando sobre diariamente não ser visto, como os pesquisadores que vocês estudam, quantos autores dos livros que vocês leem para estudar psicologia são negros, quantas referências de autores negros que escrevem sobre psicologia os professores usam. Então, é sobre esse nível que já está incorporado no nosso dia a dia, de não ser acostumado a ver pessoas como nós. E isso não só quando chegamos no ambiente acadêmico. A gente cresce sem referências na mídia, no cinema, muitas vezes, até dentro de casa mesmo, o abandono paterno também é uma questão que afeta diretamente na saúde mental de pessoas negras. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar reconhecer isso, que quando a gente está falando de racismo, quando a gente está falando de violência psicológica de pessoas negras, a gente não está falando só da ofensa, da violência prática e física. A gente está falando de toda uma construção social, desde quando essas pessoas nascem, na primeira infância, como que elas crescem, como que elas referenciam beleza ao longo da vida, se elas só tomam referências brancas como Miss Universo, como padrão de beleza branco, como que é a saúde mental dessas pessoas ao longo de todo o seu desenvolvimento, e aí quando se chega num ambiente acadêmico, que já é um ambiente onde somos minoria, ainda assim não vemos referências. Eu acho que esse é o principal ponto onde a gente começa a pensar e dialogar diretamente com a psicologia, que é isso para vocês, né? Fala, pessoal, quando eu vou no SERAD, eu faço muita palestra para menores infratores. E eu vou em datas importantes, né, do movimento, dia 13 de maio, dia 21 de março, 20 de novembro. E a maioria do questionamento desses meninos, dos relatos, são devido à cor, devido a essa discriminação racial que eles sofrem, pelo não ter o acesso, muitas vezes, ao mínimo, né, por ser negro, achar que é bandido, então eles não têm acesso ao básico, ao menor aprendiz. Tem oportunidades? Tem.
Mas será realmente que é acessível realmente a todos? Será que realmente lá no núcleo, na realidade dessa pessoa, será que é realmente essa realidade que é colocada nas pesquisas que são feitas da pessoa de verdade, daquele menor infrator, que fala, hoje em dia tem várias oportunidades, mas qual foi a oportunidade que ele teve para chegar onde ele chegou? Muitos que estão ali não querem aquela vida, porque eles falam, eu não tinha outra opção. Foram expulsos de casa, sem ter para onde ir, que é muita realidade. Vocês olham aqui, uma coisa que bastante que eu vejo aqui na cidade, há muitas pessoas na rua, né? Principalmente nordestinos. Eu sou do norte, eu sei essa experiência. Por quê? Porque nossa realidade, a gente deixa tudo para trás, família, tudo, vem conseguir a vida em outro lugar. Chega aqui, a gente não encontra a oportunidade que a gente queria. A gente não tem para onde ir. Não tem para onde ir, e a vergonha de voltar para o seu berço sem nada, sem conseguir nada. Aquela frustração, né, do ser humano. Então, isso é uma coisa que envolve muita saúde mental também. Quantas vezes eu já me deparei frustrada quando eu fiquei desempregada. Como eu vou falar para a minha família que eu estou desempregada? Então, o que acontece? A maioria dessas pessoas estão na rua, negras e nordestinas. Araxá está cheio de nordestinos? Sim, está. Porque muitas dessas pessoas saem da sua casa, do seu berço, onde a maioria vivem ali do artesanato, né? Atravessa basicamente o Brasil inteiro, porque sempre na nossa região Araxá é uma cidade próspera. Então, quem não quer ser próspero, né? Então, eu dou o exemplo dessas pessoas da rua, que é a mesma coisa desses meninos infratores. Quando você não tem tanto acesso. E isso é estrutural, isso é social. Isso é de revoltar. Não é só um dado. É você ver lá e conversar com essa pessoa. Porque é muito diferente, né, chegar aqui, eu fiquei toda nervosa, e falar para vocês que estão estudando. Mas a outra coisa é ver lá um menino que decidiu não estudar mais. Sim. É para quê? Dá sim. É muito triste isso. E depois que você olha assim, você fala, nossa, ainda no século XXI, no Brasil, né, com tantas riquezas, né, e você olha para aquele menino, você fala, nossa. É a única coisa que eu falo, nossa. Não tem para onde ir. Muitos saem de casa porque a mãe colocou um padrasto que acaba batendo, né, espancando esses meninos, então eles vão fugir. Aí o que a rua apresenta quando a pessoa foge? O mundo fácil, né, gente? Que é, se você vende isso aqui para mim, essa droga aqui. Porque a maioria das pessoas do norte que vêm para cá estão na rua vendendo droga? Porque é fácil. Elas precisam sobreviver de alguma forma. E acaba que gera o vício também, né? A dependência química. Então, toda uma base social acaba virando mental, né? Que é isso que a gente fala, a gente busca, porque não é fácil. Não é fácil, infelizmente, você olhar
ter uma grande grade curricular, olhar para o menino menor infrator e falar, nossa, você pensar assim, né? Porque você fica sem reação. O que você vai falar ali para aquele menino com todo o estudo que você tem? Muitas vezes é de dó. De dó. E eu acho que essa questão que a Gisele pontuou muito de o que você faz, né? Porque vocês seriam os profissionais da técnica, né? A gente fala que a questão de o que falar para essas pessoas, né? Pode ser que no futuro de vocês essa pergunta vai ser pertinente. Você pode estar de frente a um paciente que vai te relatar todo esse quadro de violência e o que falar para essas pessoas. Porque quando a gente fala de adoecimento, principalmente de quadros violentos, a gente sabe que uma pessoa não nasce violenta e manifesta violência por naturalidade. A violência é um quadro que ela cresce, né? Ela começa e ela é cíclica também. Então, esse processo da violência, principalmente dentro dos grandes centros, né, onde a gente vê uma criança de 9 anos de idade vendendo bala no sinal, ou roubando, ou matando, é muito complicado a gente tentar achar um culpado sobre tudo isso. Um culpado só, né? Porque quando a gente fala de uma culpa sistêmica, de uma violência que ela é sistêmica, não tem como eu culpar uma criança que está matando e roubando, mas não tem como eu culpar o pai dessa criança, porque se você for dissecar história por história daquelas pessoas, da onde origina essa violência, a gente volta muito atrás, num país que se adoeceu. O Brasil é um país projetado nesse sentido, onde quando a gente acaba o grande problema, que é a escravidão, a gente não soluciona ele. Quando a escravidão acaba, né, teoricamente, que é decretada a Lei Áurea no nosso país, o que a gente faz? Olha, você a partir de hoje é livre, mas livre para onde? Livre como? Porque quando você diz para um ser humano que você está livre, você não é obrigado mais a estar aqui, você pensa, nossa, né, acaba a sua aula, você fala, não, estou livre, vou para casa, eu tenho para onde ir, eu tenho para onde comer, eu tenho que ir para o trabalho. Quando você fala para uma pessoa que viveu a vida toda se dedicando e sendo obrigada a trabalhar em troca de comida, e às vezes nem isso, e você solta essa pessoa numa sociedade que é preconceituosa, que é racista, que tem nojo do negro, que fala que negro não tem alma, que fala que negro é um objeto de trabalho, que é a sociedade escravocrata, e você diz para essa pessoa, você está livre. Mas para onde vai essa pessoa? Então é aí que as pessoas começam a se agrupar longe desses centros e morando como? Se aglomerando, construindo casas com o resto de o que sobrava do centro e criando isso em cima de lugares afastados do centro, lugares periféricos, longe do centro da cidade. E aí é onde a gente surge as favelas, onde surgem as periferias. Porque a partir do momento que essas pessoas não têm para onde ir, elas vão para longe do centro, mas nem tão longe, porque é lá que elas vão ter que trabalhar em algum momento, mas construir casa sem saneamento básico, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma garantia. Então, se a gente olhar de fato para o Brasil no cenário que a gente enxerga hoje, que distância é essa desde a abolição da escravatura? Se o cenário continua o mesmo, se a gente ainda tem um grupo de pessoas majoritários morando longe do centro, em casas sem saneamento básico, sem nenhuma estrutura de segurança, sem uma garantia de dignidade. Então, eu acho que quando a gente começa a olhar para esse cenário, da onde vem a violência, de como que isso se constrói, a gente não consegue ver uma distância muito grande da escravidão, como é vendido para nós academicamente. Porque nós estudamos a história da escravidão e os desdobramentos como se fosse algo que aconteceu e acabou. Como se fosse uma guerra que se iniciou e acabou. Como se fosse um decreto que se iniciou e acabou. Mas a questão é que, juridicamente, a gente tem um fim da escravidão. Mas se você entende que o cenário é extremamente parecido com o cenário inicial, que fim foi esse? Sabe? Quais caminhos se tornaram? E não tem como, particularmente, e vocês, psicólogos, podem me falar sobre isso se eu estou errado, eu sou totalmente contra essa corrente filosófica hoje de que a felicidade não depende de dinheiro, que você não tem que olhar para dinheiro para sobreviver, para ser feliz. Eu concordo que não é o único e exclusivo motivo, mas para mim é muito cruel você olhar para uma pessoa que não sabe se vai comer amanhã, que não sabe
qual vai ser o destino do filho dela chorando com fome e falar, mas você tem que ser feliz, porque felicidade não é sobre dinheiro. Então, esse caminho, principalmente sobre pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, quando você quer enfiar na goela dessas pessoas um discurso de que a felicidade depende única e exclusivamente delas e ignora o sistema em que ela está inserido, você está olhando para um indivíduo que é igual a todos os outros. Então, não faz sentido a gente estudar psicologia se todo mundo é igual, se todo mundo tem a mesma vivência, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a olhar para esse olhar, a gente começa a entender as individualidades e principalmente as individualidades violentas que estão inseridas na realidade de pessoas negras. É interessante isso que o Carlos estava comentando, né? Porque realmente dá essa ideia de que a escravidão acabou, mas ela não acabou, né? Ela continua acontecendo de uma forma diferente. E a gente vê isso justamente no que a gente estava conversando aqui agora. A gente viu que aqui, nessa sala que a gente tem aqui, nessa instituição privada, a minoria é pessoas negras, né? Só que a gente sabe que na instituição que elas foram eu perdi o nome da instituição, qual que é o nome? No SERAD, né? Elas foram no SERAD. Lá já é o contrário. A maioria das pessoas são negras, né? E a gente tem que se perguntar o porquê que é assim há tanto tempo e o porquê que continua sendo assim, né? O porquê que pouquíssimas pessoas negras têm acesso à educação, a cursos superiores e porquê que todo o carceramento em massa tem a grande maioria composta por pessoas negras, né? A gente entende que o racismo, infelizmente, não está tão perto assim de acabar, mas todo mundo tem que contribuir, né? Principalmente as pessoas brancas, até porque o racismo não é um problema das pessoas negras, né? O racismo é um problema das pessoas brancas. E a Gisele estava comentando sobre essa falta do olhar da vulnerabilização da mulher negra, né? E isso é uma coisa, infelizmente, recorrente, né? Não só na sociedade brasileira. E o próprio movimento interseccional foi um movimento fundado justamente para dar visibilidade para essa vulnerabilização que as mulheres negras têm na nossa sociedade, né? Que elas têm de uma forma diferente, né? Então, eu uso desse espaço para falar de uma mulher negra sendo homem cis, que, na grande maioria das vezes, as mulheres sempre foram aceitas para lutarem com as suas amigas brancas pelo feminismo, né? Contra o machismo. E tudo bem. Só que isso não impedia elas de sofrerem racismo por essas mulheres que estavam lutando em conjunto, né? E quando essas mulheres negras iam para o lado dos homens negros lutar a favor da luta antirracista, isso não impedia que elas sofressem misoginia ou machismo por parte desses homens negros, né? Então, que movimento que estava realmente abraçando ali a mulher negra? Que movimento que via a vulnerabilização que a mulher negra tinha, né? Então, isso que deu início à interseccionalidade. E, hoje em dia, com toda essa diversidade e o investimento que a gente tem em autoconhecimento, a gente consegue compreender que a nossa sociedade é extremamente diversa. Sendo assim, o movimento interseccional não fica só nessa forma de pensar de uma mulher negra. Porém, você consegue ver, por exemplo, eu sou homem, eu sou gay e eu sou afeminado também. Ou seja, eu não posso, em determinado momento, ser só negro, ou em determinado momento ser só gay, ou então ser afeminado aqui e depois heteronormativo. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Então, a gente tem que compreender todas essas questões, esses pontos de vulnerabilidade na identidade de cada pessoa para conseguir compreender a que tipo de coisa que ela está exposta, a que tipo de violência que essa pessoa pode estar sendo exposta e como a gente, como futuros psicólogos, vamos auxiliar essa pessoa não só a lidar com essas coisas e, sabe, realmente ter uma melhora na sua saúde mental, que infelizmente a gente compreende, mesmo as pessoas negras sendo maioria no Brasil, elas não são só maiorias em quantidade, mas elas também são maiorias em questão de pessoas fragilizadas mentalmente. E a gente sabe que isso é devido a toda essa violência que acontece de forma constante e simultânea, né? Porque, como eu disse para vocês, eu não posso só sofrer racismo, só homofobia em algum momento. Na grande maioria das vezes é tudo isso, né? A Carolina Maria de Jesus, né, o Ricardo, ele pauta bem no início da fala dele. Carolina, ela especifica isso tudo. E, além do mais, favelada. A favela, gente, ela é o quilombo moderno. Nada mais que isso. Por quê?
ali sofre o preconceito, a discriminação. Vou dar um exemplo. Ali eles procuram meio de sobrevivência entre eles, com as suas culturas, né, com os seus costumes, tudo ali naquele espaço, assim como era o aquilombamento. Tranças, a maioria das trancistas estão em periferias, estão em favelas. A maioria de centros de umbanda ou de religiões de matrizes africanas estão em favela, em periferias. Por que não pode alugar uma casa no centro, onde você pode fazer o seu culto, né? Onde você pode fazer a sua reza? Porque as pessoas não aceitam. Não pode ocupar outros lugares. A gente só tem direito a viver aquela nossa cultura ali dentro daquele espaço, dentro daquele aquilombamento ali. Suas rezas, sua dança, seu islã, tudo ali. Quando dão uma oportunidade, que oportunidade é essa? Que mesmo assim faz o islã no centro, no calçadão, sem nenhum espaço, né? Então, quais são o que as pessoas realmente falam? A gente deve se incomodar muito. Tem que gerar incômodo interno, tem que gerar certas perguntas com tudo, sempre, sempre, sempre. Por que não alugou uma casa para uma menina de religião de matriz africana? Se ela tem que celebrar o culto toda sexta-feira, né, toda sexta-feira, assim, exemplo, ali tem que ter seu atabaque, tem que ter o seu tambor, mas o barulho você pode fazer até 8 horas, porque incomoda os vizinhos. Então, você tem que estar ali, naquele aquilombamento, naquele espaço que foi te dado, condicionado, tirado da senzala e jogado para a rua, né? Vamos dizer assim, aquele espaço, naquele pequeno espaço, que não é tão pequeno, ali você tem que viver sua cultura. Ali você tem que viver suas raízes, tem que se dedicar. Ali não é só um lugar de estudo. Ali tem pessoas que querem mostrar sua arte, que têm sede de mostrar sua arte. São poucos, infelizmente, gente, são poucos rappers que chegaram à mídia, né? Tem um grande ali, que foi o Mano Brown, que chegou porque a elite branca chegou, foi, ouviu, gostou. Mas aí a gente tem o Djonga aqui de Belo Horizonte, que saiu da favela, mas quantos meninos mais, igual o Mano Brown, igual o Djonga, tem dentro de uma favela que precisa realmente desse espaço, dessa oportunidade de mostrar sua arte, de mostrar sua cultura, de tocar o seu tambor, seu atabaque e jogar sua capoeira. Isso é a história do Brasil. Essa cultura, a cultura afro e afro-brasileira, que eu sempre falo, é uma cultura africana que foi traga para o Brasil e aqui teve essa misturança, né? Essa bagunça, não é bagunça, mas eu gosto de brincar assim, e que acaba sendo essa cultura afro-brasileira que muitas pessoas não aceitam, que muita sociedade elitista não aceita essa cultura. Somente as pessoas da favela vivem isso. Inclusive também os escravos, mesmo depois de um dia, né, de apanhar, de levar chibatadas, tocava ali os seus tambores à noite, fazia sua capoeira, né? Então, isso a gente tem que dizer sempre, tem que se incomodar com tudo. Porque quando você receber uma pessoa negra dentro da clínica de vocês têm que ir a fundo. Porque não é só aquilo, não vai ser em uma sessão ou em um ano, vai ser muito além. Isso é estrutural. O racismo no Brasil é estrutural, é enraizado. Então, naquela pessoa também está enraizado toda essa dor, todo esse incômodo, toda essa revolta. Porque 388 anos, agora que nós estamos ganhando isso de espaço, para chegar em universidades para falar.
E chegar em outras datas, não mostrar que somos negros só dia 20 de novembro e dia 13 de maio, não somos isso. Nós somos todos os dias enfrentando uma sociedade hipócrita. Porque isso é a verdade, gente. É hipocrisia, é enraizado. Então, não adianta tratar essa pessoa rápido. Porque tem que ir na onde estão essas pessoas, tem que fazer a pesquisa de campo, né? Tem que ir lá dentro, tem que vivenciar o que essas pessoas passam no seu dia a dia, suas dificuldades, né? E muitas dessas pessoas, quando chega uma sexta-feira que elas têm que usar branco, não pode mandar os filhos para a escola de branco ou de turbante, porque a escola não aceita, os outros coleguinhas vão achar estranho. Ainda hoje essa palavra é usada por conta dos nossos costumes. Eu acho que quando a gente fala de cultura, principalmente cultura negra, né, aqui no Brasil, e o que a Gisele pontua é muito importante, que quando a gente fala das religiões de matriz africana em específico, porque a religião ela é um recurso de saúde para muitas pessoas, ela é um refúgio, ela é o único amparo, ela tem essa importância, e hoje a gente reconhece isso, né? As igrejas, por exemplo, não pagam imposto por reconhecer, né? A gente tem um país que reconhece isso, da importância de um culto religioso para uma pessoa, e da importância do templo religioso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um país que fala que tem medo de entrar em centro de umbanda, que coloca fogo em centro de umbanda e pratica essas mais diversas violências. Só que, na história do nosso país, a Igreja Católica matou muito mais do que qualquer religião de matriz africana. E a falta de informação é justamente o que nos coloca nessa questão. A principal tática do racismo, uma das, é demonizar tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo que não é branco. Então, quando a gente escuta Oxalá, Exu ou qualquer outro nome e sente medo e sente estranheza, é pelo simples fato de que em algum momento a Igreja Católica disse isso é o demônio, e isso se propagou, até porque as religiões de matriz africana não cultuam e nem acreditam na existência de um demônio. São só nomes diferentes para um Santo Antônio, São Jorge e vários outros nomes que são comuns dentro das igrejas católicas. Então, qual que é o motivo de a gente sentir medo, repúdio e nojo de um grupo específico e não de outro? E isso independe de religião, é só o fato do olhar social e antropológico disso. Por que um grupo social ele é visto como errado e errôneo e perigoso e o outro não? Sabe? Então, quando a gente olha por esse olhar da construção, do que trouxe esse olhar para a religião, do que trouxe esse olhar para a cultura de periferia, que é o hip hop, que é o rap, que é o slam, que a Gisele citou, por exemplo, o que traz esse olhar de ser perigoso, ser criminoso, é o único fato do racismo estrutural, porque a gente vai criar um cenário onde isso vai ser tido como violência, porque nas poesias, por exemplo, as mais clássicas que existem, existe palavrão também, por mais que isso pareça óbvio, mas é porque a primeira justificativa para se falar do rap é nossa, mas eles falam muito palavrão. Carlos Drummond de Andrade tem palavrão nas suas obras, por exemplo, e ele é Carlos Drummond de Andrade. Eu estive em Itabira na semana passada para um festival, que é a cidade de Carlos Drummond, e teve uma frase que me pegou muito, que lá em Itabira a Vale lá nasceu a Vale, que é uma empresa mineradora. E uma das mesas de debate era sobre esse tipo de cultura, a cultura da periferia. E um menino perguntou quantos Carlos Drummond de Andrade não foram soterrados e calados. E isso é muito importante a gente pensar, qual que é a diferença entre um intelectual e uma pessoa que é tida como um marginal. E qual que é o problema de ser lido como um marginal? Porque a palavra marginal diz que é uma pessoa que vem da margem da sociedade, longe do centro. Então, a partir do momento que uma pessoa nasce naquele lugar, já é ruim ser marginal, entendeu? Então, nosso questionamento para olhar e falar de saúde mental, trazendo a cultura como ressalva, é a gente entender que lidar com uma existência toda errada afeta diretamente na sua saúde mental.
você ser uma pessoa negra que já é lida como errada pela sociedade, já é complicado, já é difícil. Mas aí se você quer escutar um tipo de música e essa música também é errada, você quer seguir uma religião e essa religião também é errada, você quer frequentar um certo espaço e esse espaço também é errado. Então, qual que é a nossa permissão para existir enquanto ser humano? Qual que é o ponto de liberdade que a gente tem dentro dessa sociedade? Então, acho que esse é o principal ponto quando a gente fala de saúde mental. Porque para a gente falar de saúde, a gente precisa existir. E a gente vive num país onde a nossa existência já é questionada desde o primeiro passo. E eu acho que nessa linha, para a gente trabalhar, eu não posso deixar de pontuar uma palavra que, assim, é o vitimismo. Gente, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Eu acho que todo mundo aqui queria estar bebendo uma cerveja. Eu trabalho o dia todo mundo aqui trabalha, estuda, e eu acho que é muito complicado a gente acreditar que existam pessoas que vão querer falar assim, nossa, o meu maior sonho hoje é sair de casa e debater sobre racismo. Não é um assunto confortável de se falar, não é um assunto fácil, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade muito grande. E se é cansativo para as pessoas que não vivem isso, ouvir falar já cansa, imagina vivenciar todos os dias. Imagina você não ter opção, porque a questão racial, a cor da nossa pele não é uma coisa que a gente escolhe tirar. E por mais que a gente pudesse, a gente não faria isso nunca, mas a gente já é lido socialmente, diferentemente da religião, que a gente tenta esconder para sobreviver, diferentemente do hip-hop, que a gente tenta esconder para sobreviver, a cor da nossa pele é inerente a qualquer outra coisa. Então, eu queria muito pontuar isso. E fazer uma provocação para vocês. Aqui em Araxá a gente tem vários tipos de movimento negro ativos. A gente tem a batalha de rima que acontece no calçadão. A gente tem o slam, que é a competição de poesia vinda da periferia, qual eu faço parte também, já competi algumas vezes. De convidar vocês a conhecerem esse tipo de cultura que é tida como alheia e estranha e conseguir perceber o quanto que esse tipo de cultura é um grito de desespero à saúde mental dessas pessoas. As letras de slam que eu vivencio, que eu vejo todos os dias, que eu escrevo, na maioria das suas vezes elas são um grito de desespero, para falar dos abusos diários, para falar das violências que ninguém quer ouvir. Então essa é a primeira provocação que eu faço a vocês. E a segunda é a mais difícil. Pode ser até agora ou depois da roda de conversa, é abrir o TikTok de vocês e vocês vão rolar as 10 primeiras coisas que aparecerem. E aí vocês vão ver pessoas dançando, provavelmente, vão ver pessoas, sei lá, dando dica de casa. Quantas dessas pessoas são negras? Então, esse é um questionamento que eu gosto de fazer todas as vezes que a gente está falando sobre isso. E eu acho que vocês vão começar a pensar um pouco mais sobre isso depois dessa reflexão, de ver quantas pessoas negras a gente vê em lugares que a gente consome de livre e espontânea vontade, no seu dia a dia, assim. Com certeza. E o Carlos estava comentando sobre como quando a gente se aproxima dessas culturas da arte negra, a gente percebe que muitas vezes é um grito de desespero para a saúde mental, né? E a gente, estudando psicologia, a gente compreende que um dos únicos mecanismos de defesas que é tido como saudável é a sublimação, né? Que a sublimação é justamente usar de algum meio, né, no caso o meio a arte, para poder lidar com esses sentimentos do seu inconsciente, para poder lidar com toda essa violência que está todo o tempo junto com você, e realmente é uma das formas de mais ajuda na saúde mental da população negra, né? Porque, como a gente está comentando aqui, a população negra raramente tem algum tipo de acesso à saúde mental, a tratar da sua própria saúde mental. A gente entende que desde o começo da psicologia aqui no Brasil, se eu não me engano, são 60 anos de psicologia no Brasil, né? Desde o começo ela sempre foi totalmente elitizada, sempre foi uma coisa de elite, até porque ela veio de um aspecto europeu que era para a elite europeia, né, que era feita a psicologia. Então, a gente tem que desmistificar esse negócio de que terapia é para gente rico, terapia tem que ser uma coisa muito cara, tem que ser uma coisa para esse tipo de pessoa. A terapia tem que ser para todo tipo de pessoa, e todo tipo de pessoa tem que ter acesso à terapia. Não tem como a gente querer se formar como psicólogo e se contentar em viver em uma realidade que pouquíssimas pessoas negras têm acesso
a cuidar da sua saúde mental. E são justamente essas pessoas que são as mais fragilizadas mentalmente. Ou seja, as pessoas que não são tão fragilizadas assim mentalmente pela sociedade são as que mais têm acesso a cuidar da sua saúde mental. Então, a gente deveria começar a fazer essas perguntas de o porquê que é assim, como que a gente pode estar mudando isso agora como estudante de psicologia, como que a gente pode continuar mudando isso como psicólogos formados daqui a algum tempo, né? São pautas que a gente tem que ter com a gente, que a gente tem que estar pensando, até porque a gente muitas vezes não se pode dar ao luxo, a Audre Lorde fala sobre isso, que a gente não se pode dar ao luxo de escolher um movimento social para lutar. Eu não posso escolher só, nossa, eu vou lutar contra a homofobia e é só isso, esqueço o resto e etc. A gente tem que ver isso, todas essas questões, tudo que é chamado de minoria, a gente tem que ver de uma forma que a gente consiga unir isso e realmente fazer um aquilombamento, porque o significado da palavra se aquilombar é unir forças, né? Então, a gente tem que compreender que a gente precisa unir forças dentro de todos os movimentos. Eu, sendo homem, eu tenho que lutar pelo feminismo também. Eu, sendo homem cis, eu também tenho que lutar contra a transfobia, né? A gente tem que estar apto e preparado para conseguir compreender o porquê de todos esses movimentos, o porquê que toda essa violência acontece com essas pessoas e como que a gente pode contribuir para um mundo realmente melhor, né? Porque o que eu tenho certeza é que todo mundo escolheu ser psicólogo para contribuir para um mundo melhor, né? Eu acho que mesmo cada um tem a sua ideia do que é o perfil do psicólogo, da imagem do psicólogo, né? Cada um tem uma ideia de todo tipo de coisa. Então, o que eu acho que mesmo se você, às vezes, quer por causa de status, às vezes você escolheu psicologia por causa da remuneração, a gente compreende que ser psicólogo é ajudar as pessoas, é contribuir para a saúde mental das pessoas. Então, por que a gente vai contribuir para a saúde mental só das pessoas que podem pagar, que estão pagando a quantia que a gente quer, sendo que a gente sabe que tem muita gente com a saúde mental fragilizada, sem acesso nenhum a tratamento para essa saúde mental, né? Quando eu falo que eu ajudo as mulheres em busca da identidade racial, o que é essa identidade racial? Se aceitar como negra diante dessa sociedade. Soltar o seu cabelo. Colocar suas tranças, que serviam, né, de rotas de fuga até encontrar os quilombos. Porque, pessoal, é muito difícil essas mulheres. Eu faço esse trabalho individual quando eu encontro uma negra em ponto de ônibus, ou estou numa fila de mercado, ou estou em algum lugar e tem uma mulher ali, sem arrumar, porque a nossa realidade é corrida, mais do que qualquer outra pessoa. A mulher negra, eu já falei antes, né, ela tem que passar por várias escadinhas até chegar ao fim do dia. Então, essa identidade racial, muitas mulheres estão se encontrando como negras, estão se aceitando. Muitas vezes eu já pedi para Deus para ser branca. Será que por que eu pedi? Porque as mulheres brancas têm mais privilégio, casa com homens ricos, né, tem carro, são as mais bonitas. As morenas são vistas como objeto sexual, do corpo quente. Foram imposto isso a nós. Se a gente olhar em alguns dados, a maioria das mulheres negras não são casadas. Eu casei com uma mulher negra, não sou racista. Talvez você casou por conta da sexualização, né? Por todo esse... Como que eu vou dizer? Com todo esse contexto que foi imposto em cima de nós. Às vezes até pela culpa de ser racista, né? Quer casar com uma negra para não se sentir culpado. É a mesma questão de falar, nossa, eu até tenho um avô, primo que é negro, né? Se você
transferir essa culpa para outra pessoa. E falando de culpa mesmo, eu acho que é um ponto que tem que ser trazido aqui, que a gente está debatendo isso hoje nos núcleos de lideranças negras, que é a saúde do grupo, né? Porque quando a gente fala de movimento negro, a gente fala de um grupo de pessoas que se organizam para propagar a cultura negra. A Thalita, por exemplo, é uma das ativistas desse movimento, ela é transista, e quando a gente discute isso, é muito complicado, porque existem dois pontos. Existe um grupo que precisa se organizar para fazer qualquer ação que seja, certo? E como que a gente lida com esse grupo? Que esse grupo não seja um grupo adoecido, que esse grupo não seja um grupo que faça mal para alguém, que esse grupo funcione saudavelmente e que consiga cumprir as suas funções, se os indivíduos que compõem esse grupo não estão nas melhores condições de saúde mental. É isso que a gente fala quando as pessoas falam: ah, mas os negros não dão certo com os próprios negros, mas os negros têm que se organizar, mas os negros têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Mas é que quando você fala os negros, era como se, porque eu sou negro, eu desse certo com todos os outros negros e todo mundo fosse dar a mãozinha e sorrir igual os Teletubbies. Gente, é a realidade. Vocês são um grupo de estudantes que estudam psicologia. Eu tenho certeza absoluta que vocês não dão certo todo mundo entre todo mundo. E as caras de vocês contam muito isso. Então é isso. Quando a gente fala de um grupo, de um movimento social, ele existe composto por pessoas que, quanto grupo, elas precisam olhar para o indivíduo. Então a gente está no momento da sociedade em que ser parte de um grupo ativo, defender. Eu quero parabenizar super a Andresa e todo mundo que está na organização desse processo aqui, porque eu sei o quanto é você ser ponta de movimento, você acordar e falar assim: olha, eu preciso fazer algo que seja mínimo para os meus. Eu preciso falar sobre racismo. Eu preciso tentar diminuir, porque eu quero ter um filho que ele vá para a escola sem saber o que é racismo. Então, é esse fio de esperança que nos mantém todos os dias tentando diminuir o quão complicado é existir nessa sociedade. Só que ser liderança negra, ela te implica um peso a mais nesse sentido, porque além de tudo você vai ser cobrado, além de tudo você vai ser questionado o tempo todo. Mas você não é o cara do mimimi? Ah, mas o outro cara negro que eu sigo, ele foi escroto, e o que você vai fazer sobre isso? Entendeu? Então a gente é lido como um grupo, com uma responsabilidade absurda e que às vezes nos implica a perder a nossa individualidade durante muitas vezes. Porque essa questão da psicologia, inclusive, se vocês puderem me explicar, vamos agendar uma consulta, mas é porque quando a gente fala do existir em um grupo e existir individual, é como se fossem duas pessoas diferentes. Como que você trata de duas pessoas? Gente, não estou tratando nem de mim, pelo amor de Deus. Imagina tratar de dois, não dá. Então, é muito complicado quando a gente fala de saúde mental de um grupo social. Quando a gente fala de movimentos sociais, seja ele qual for, sobre levantar bandeiras. E é por isso que a gente vive um movimento onde muitas pessoas negras não se reconhecem pessoas negras. Porque é muito melhor você não enxergar o problema na maioria das vezes. Porque você acha que uma pessoa está disposta a entender tudo que o racismo implica na vida dela e ainda ter forças para agir contra isso e ser apedrejada porque está agindo contra o que machuca, entendeu? Então, são muitas camadas, é muita complexidade e não se reconhecer negro, às vezes, é a maior fuga dessas pessoas. Não se reconhecer viciado é um caminho de muitas pessoas. O não se reconhecer é um caminho que é doloroso também. Porque é viver sem identidade, é viver, abrir mão de uma parte sua. Ah, eu sou negro, mas eu nunca sofri racismo. Ah, eu sou negro, mas eu acho que isso é vitimismo. Ah, eu sou negro, mas eu não vejo isso. E tudo bem, porque é o caminho que aquela pessoa encontrou. Mas é porque quando a gente olha por tudo que a nossa sociedade implica sobre as pessoas que se reconhecem, não se reconhecer muitas vezes parece a melhor forma. Então a gente aqui está para falar sobre isso hoje. Eu queria saber se existe alguma pergunta, se alguém quer pontuar alguma coisa, pode levantar a mão, a gente não morde, pelo menos eu. Não sei vocês. Será que dá para ouvir? Não sei se o microfone vai, você vê. Eu gostei muito da fala do Ricardo, quando ele puxa a nossa orelha, né, na questão dos psicólogos que a gente vai se tornar. E numa das aulas da Priscila, ela fala que quando a gente vai ocupar os lugares públicas, a gente precisa muito saber o que já está sendo feito. Porque às vezes a gente está aqui, a gente cria vários planos, né? Não
aprendendo, começando, pelo menos eu, na minha experiência, sabia de algumas coisas, outras eu já não sabia. E uma das linhas que eu gosto da psicologia é a vizinha, que é a psicanálise, que é ainda mais classista, elitista, né, e classista possível, né. Então, gostaria de saber, pensando em políticas públicas a nível municipal, né, falando da nossa realidade aqui, o que tem sido feito e qual que é a defasagem da questão de saúde mental quando eu falo do movimento negro, né, movimento que dê acesso, você se então legal, isso aqui é uma proposta legal, isso aqui deveria ser de outra forma. Então, acho que eu vou começar e passar para a Gisele, porque se complementa muito. Quando a gente fala de política pública, eu coordenei o Centro de Referência da Cultura Negra por 2 anos. Quando eu entrei na Fundação Cultural Comum Barreto, que é a Secretaria de Cultura aqui da cidade, vamos dizer assim, aquele espaço estava fechado e estava servindo de depósito. Então, literalmente, era um lugar fechado, cheio de coisas que foram depositadas ali e abandonadas. Então, durante esses 2 anos dentro da fundação, o meu objetivo foi encontrar o que era aquele espaço, por que ele estava fechado, porque é o espaço que guarda um dos patrimônios históricos da nossa cidade, que é a Árvore dos Enforcados, que brevemente ela conta a história de 2 negros fugidos da região que eles mataram seu senhor por causa dos abusos que ele estava cometendo, fugiram, foram pegos aqui e foram enforcados em praça pública com a chancela da sociedade. A galera falou, tem que enforcar mesmo. E aí, a partir disso, aquele monumento que a gente tem, que inclusive é uma visita super válida para vocês, o Centro de Referência da Cultura Negra. Então, dentro do Centro de Referência Negra, ele surge com esse intuito, né? Ele reabre com esse intuito de proporcionar políticas públicas para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Eu saí do Centro de Referência da Cultura Negra, a Gisele continua lá, fazendo um trabalho excepcional, né? Não digo porque conheço a Gisele, mas porque consigo ver e conheço pessoas que hoje ainda utilizam desses serviços. E outro ponto é que, quando a gente fala de política pública, a gente precisa de 2 coisas muito importantes. Interesse e movimentação popular, porque uma política pública ela só vai surgir a partir de uma demanda. Um vereador, um prefeito, ele só vai trabalhar, teoricamente, ele só vai executar a função dele quando tem uma demanda, quando tem um buraco na rua ou quando existe uma chancela popular. Gente, olha, isto aqui é um problema. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente precisa de representatividade. A gente, teoricamente, em Araxá, a gente tem 15 vereadores. A ideia da democracia é que a gente tenha 15 vereadores em Araxá, por um proporcional matemático, para que todos os setores e áreas da cidade e tipos de pessoa sejam representados. Mas a gente tem a maioria da Câmara de Vereadores branca. A gente tem vereadores que são negros, na verdade, um vereador que é negro, que não se reconhece na questão do movimento negro. A gente tem a Leni, que é uma vereadora negra, ativista, ela luta pela nossa causa, desses 15. Então, quando a gente fala de política pública, a primeira coisa que a gente precisa é representatividade. Porque, para a gente atender uma demanda popular, o primeiro passo é você chegar até um vereador e apontar o problema. E aí ele pode criar um projeto de lei, ele pode executar algum tipo de ação para isso. Que, recentemente, foi aprovado a Lei da Política de Cotas para Concursos Públicos, que já é uma lei federal que não estava aplicada a Araxá, por um motivo específico, a gente sabe qual é. E a Leni teve que fazer 2 votações na Câmara, porque na primeira foi negada. Ela fez um movimento popular das pessoas interessadas nesse tipo de política para que fazer uma pressão nos outros vereadores para que isso fosse colocado. A política de cotas é uma política de 2012 e que até hoje não estava sendo aplicada na nossa cidade. E isso não é uma discussão se cota é certo ou se cota é errado. Cota é um direito estabelecido constitucionalmente. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas, porque eu acho que a política de cotas, apesar de necessária e um direito, ela precisa urgentemente de uma revisão, porque ela ajuda a solucionar o problema, mas ela não soluciona. Mas, enfim, isso é uma discussão muito longa, mas o que eu queria pontuar é isso: as políticas públicas, elas existem, mas o que a gente precisa, quanto agente cultural, quanto produtor cultural, é de um apoio popular, de pessoas que vão aos eventos culturais negros, de pessoas que busquem propagar cultura negra na nossa cidade, de falar e de ajudar a gente a explicar que cultura negra é uma demanda, porque ela é um direito assim como todas as outras. Gisele? Não, o Carlos falou tudo, né? Ele é, assim, excelente assim, na fala. Outra coisa que eu queria pautar, gente, é normalizar
as mulheres negras com seus acessórios, com seu turbante, com sua trança, porque não é bem visto, gente. Até hoje não é bem visto. Eu chego nos lugares de turbante quando eu estou empoderada, porque vocês vão atender muitas mulheres negras, não dá para ser empoderada o tempo todo, não dá. É cansativo, é doloroso, e você chega, eu gosto de ir em lugares onde tem mais pessoas, que é mercado, eu adoro ir no mercado, que é festas que acontecem na Fundação Cultural, né, festivais. Chego com o meu turbante. É muito ruim, gente, receber o olhar de repúdio, de nojo, de chamar de macumbeira. É muito ruim, já imaginou? Ser xingado porque você está usando um acessório. Sua macumbeira, seu dread fede. Para que vai fazer trança? Trança é caro. A trancista Thalita está ali. Trança é caro? Mas e os dedinhos da Thalita? Quanto tempo que ela tem que ficar ali trançando esse cabelo? Então, quantas horas? E hoje em dia a mulher com esse empoderamento, ela vem, se empodera. Vou fazer uma trança, vou ficar bonita. Aí vem a sociedade, o primeiro olhar de repúdio, ela já abaixa. Mês que vem eu vou comprar um alisante. Não vou mais usar isso. Eu falo que quando eu estou de turbante, quando vocês me veem de turbante, eu falo, eu estou igual minhas primas escravas do passado. Não tinha como pentear o cabelo, né? E usava o turbante aqui no Brasil. Então eu falo que eu estou como elas. Toda vez que eu estou de turbante, eu estou com o cabelo bagunçado. Ou então, quando eu vou incomodar alguém, quando eu estou ali naquele ápice do empoderamento, que eu chego para incomodar. Porque quando a mulher negra se movimenta, todas as outras movimentam com ela. E quando você começa a ter essa identidade racial, pelo menos um pouco, quando você tem esse empoderamento de falar, de decidir, de tirar um pouco do seu salário, que a maioria, né, não chega a ter grandes profissões, mas decide tirar um pouco do seu salário, um pouco da sua renda, e se dedicar a você, a sua beleza, essa mulher tem que ter muito apoio. Tem que ter muito apoio, porque se ela não tiver o apoio, ela não consegue. Ela não consegue seguir com aquilo. O mês que vem, ela não vai conseguir fazer uma trança. Se ela não tiver o apoio, o mês que vem ela não vai conseguir colocar a unha de gel, fazer a manutenção da unha de gel. Por quê? Por causa de uma sociedade com um olhar de repúdio. Eu passo horas escolhendo um ancará, um tecido africano. Chego na rua, na padaria, alguém te olha com nojo. Macumbeira. Podia denunciar várias vezes que eu escuto isso. Mas para quê? Será que quem vai... Eu chego lá, é um direito, né? É crime e tal. Dizem que é o direito. Né? Dizem que é o direito. A pessoa lá que fez isso comigo chega com um advogado, 1, 2, 3, e eu? Vai morrer aquele assunto. Então não vale a pena para mim. Eu prefiro chorar lá para minha psicóloga. Então é isso que vai acontecer com vocês. Uma mulher, nem sempre ela vai estar de cabeça erguida. Ela vai estar empoderada. Luto ali a favor do direito das mulheres, do feminismo, toda a nossa luta. Mas não é sempre que eu estou de cabeça erguida. A maioria das vezes eu estou em casa chorando. E chorando escondido para os meus filhos não verem. Porque essa é a nossa realidade. Essa é a realidade de uma mulher negra. Essa é a nossa realidade, que vocês vão ver muito, né? Mais do que os homens, a mulher ela precisa de muito apoio. Muito apoio. Principalmente nessas periferias. Não vou pedir muito. Mas se um dia, então eu falo, Deus tocar no coração de vocês, se vocês puderem fazer um trabalho social, numa favela, vocês vão ver o quanto que essas mulheres precisam de ajuda. Porque não é fácil se empoderar. Não é.
E não é fácil ficar de cabeça erguida. Colocar um turbante e falar é minha coroa. Mas, infelizmente, antes de vir para cá, até chegar aqui nessa sala, eu vi olhares de repúdio. Então, o que vale é esse empoderamento? Quando você se arruma, que você está bonita, está passando a maquiagem, mas você chega, pá! Então, passa para a Thalita. Thalita é maravilhosa, né? Não tem mais mulher mais empoderada que essa aqui. Mas acredito que ela também, assim como eu, nem sempre está com essa cabeça erguida, né? Porque essa é a nossa realidade. Galera, muito prazer, eu sou a Thalita, tá vendo muita gente aqui que eu conheço, estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, uma coisa que eu queria muito dizer para vocês é as minhas experiências com 2 psicólogas. Desde o começo, eu queria fazer, eu já não tinha dinheiro. Antes de eu pesquisar o preço, eu já sabia que eu não ia ter dinheiro. E aí, quando eu fui pesquisar, não encontrei nenhuma psicóloga negra. Isso já me baqueou, porque a minha vida é sobre pessoas negras, é sobre falar, é sobre viver, é sobre trançar pessoas negras. E em relação às pessoas brancas, eu ensino e eu educo elas quando eu coloco uma trança nelas, porque muitas delas chegam a mim e esquecem, às vezes, que eu sou negra e falam várias coisas para mim. E, no começo, com medo de perder meus clientes, eu não respondia, eu não educava. E, hoje em dia, eu sou a pessoa que, antes dela fazer, eu já pergunto se ela sabe o que é uma trança. Porque, muitas vezes, para ela, é só uma trança, é só um penteado. Tanto que, vocês já ouviram a expressão trança mandraca, né? Isso foi uma coisa que eles apagaram. Toda a história da Nagô colocou de trança mandraca, que foi conhecida em São Paulo. E, tipo assim, comercializou e ficou, tipo, branca a trança. Ninguém mais conhecia como trança Nagô. Entendeu? A minha primeira experiência com a psicóloga foi uma que, tipo assim, a maioria me recomendou ela, e quando eu falava com ela os meus problemas, que são, não vou falar que são problemas graves, não, mas são problemas de pessoas negras, que é a violência doméstica no meu passado, que é não ter um pai ou ter um pai presidiário também, que é isso que ela falou, de, às vezes, chegar no lugar, o meu mecanismo de defesa para não olhar os olhares de preconceito comigo é não olhar no olhar de ninguém. Eu não olho para as pessoas, tanto que, no que eu cheguei, eu visualizei o Carlos na minha frente, eu não olhei para ninguém, e ele nem estava na minha frente. Na hora que eu vi ela, aí eu abri um sorriso, porque eu não estava olhando o externo, porque eu sabia que o jeito que eu estava vestida, eu sei o que eu estou representando, eu sei que são peças assim que amigas minhas fizeram, eu sei das tatuagens que eu faço, eu sei de tudo. E eu sei também o que um olhar pode fazer com alguém. Por isso que, quando eu me concentro para olhar o olhar de alguém e sentir essa energia, geralmente estou olhando no espelho. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu estava limpando meu espelho. Atualmente, eu sou uma pessoa bem no rolê de espiritualizada, né? Em todos os quesitos, não só religião, espiritualizada mesmo, amor próprio, autoconfiança. Vou ter uma experiência com o reiki também, mas, além disso, já consagrei ayahuasca 4 vezes. Então, uma das minhas experiências também, que eu falo bastante, foi eu me sentir dentro de uma senzala e alguém puxar a minha mão. Tanto que eu fiz até uma tatuagem que representa meus 3 melhores amigos. Vou até mostrar para vocês por alto. Vou levantar. São 3 anjinhos negros, que seria eu, o Carlos e o Gabriel, porque uma das pessoas que me ensinou a ser negra foi o Carlos, no momento que nem eu estava me reconhecendo como negra, porque, além de tudo, na escola eu era negra padrão, né? Então, meu cabelo era cacheado. O meu racismo, eu esqueci o nome exatamente, mas eu era a negra bonita. Era de eu estar na sala e eu tiver uma amiga que era crespa, eles olharem para mim, para ela, e perguntar para ela por que ela não tem o meu cabelo. Entendeu? Até o ponto de eu enjoar tanto desses comentários que eu só rapei a cabeça. E o que eu ouvi? Deitou para santo. Eu nem era um bandista, mas eu sempre fui também apaixonada na religião. Ou se ela tem câncer, pessoas não chegaram a mim e falaram, mas falaram que deixaram de trançar por mim por eu estar esquisita, entendeu? Mas lá no Instagram, só comentário: nossa, você é forte, nossa, você é forte, nossa, que não sei o quê. Mas eu entendi o que ela estava querendo dizer, entendeu? No final de tudo, porque a gente tem que diferenciar admiração de inveja, né? Recentemente também eu tive essa diferenciação. Mas, voltando a falar das experiências com as psicólogas, foi que a minha psicóloga, no caso, que é a primeira, a branca, eu falava, e ela ficava encantada comigo. Parecia que eu estava até lendo a mente dela, tipo assim, gente, eu nunca tratei com uma pessoa assim. Porque eu estava só jogando tanta coisa para ela, e aí, no final de tudo, ela: então, mas você é tão forte, eu acho que você tinha que continuar sendo assim. Aí eu, assim, e a solução? Não tinha.
Não tinha solução nenhuma, nunca teve. E aí, depois de um tempo que eu realmente não achei que ela estava me ajudando, e aí eu queria falar para ela, eu já tentei perguntar, só que eu não consegui. Você já teve alguma cliente negra? Porque parece que não, porque era só você é forte. Eu já escuto isso muito, aí eu não sabia que local eu conseguia ser a eu mesma, entendeu? E aí eu consegui encontrar isso em mim mesma, depois de muito tempo, e assim, muito esforço também. Mas agora que eu encontrei, tá tudo bem. E depois que eu conheci a minha psicóloga, que eu adoro citar o nome dela, porque ela sim me ajudou. Foram acho que 2 ou 3 sessões para eu falar, gente, não é que eu não quero mais, mas agora eu acho que eu consegui. Agora eu vou pelo menos ir por aqui. E aí depois eu fui firmando também na espiritualidade, aí mudou o foco, que foi a Maria Alice. Ela é uma psicóloga negra, e desde o primeiro momento, quando ela falou comigo, ela já falou que a gente ia ter que trabalhar por passos. Tipo assim, primeiro eu falo do meu pai, aí depois eu falo da minha espiritualidade, aí depois eu falo do meu passado, aí depois é quem eu sou, aí depois é minha identidade de gênero, que eu comento muito com o Ricardo, que eu, Thalita, eu sei que eu tenho um corpo feminino, mas eu me considero não binário fluido. Tem momentos que eu me sinto masculina e eu não me importo de me chamarem de ele, não é uma ofensa para mim, o jeito que eu sou, mas tem momentos que eu me vejo muito feminina também. Então, assim, eu não sei se eu posso me considerar, porque eu não sei o que é se considerar, então eu me considero. Quando alguém me pergunta, eu falo, entendeu? E se eu não souber explicar também, eu falo, ai, gente, é isso aí mesmo. Não tem rótulo para nada, para relacionamento, para nada, eu só sou, entendeu? E vou querer falar uma coisa também, que foi o que o Ricardo pediu para mim falar, que é a minha ação social que eu tive no Júlio Dário. Não sei se vocês conhecem o Júlio Dário, mas lá é uma instituição de caridade que, quando eu cheguei em Araxá, também não sou de Minas Gerais, eu sou do Paraná do Sul, vim para cá com 9 anos, que foi um dos motivos clássicos que vocês já ouviram em televisão, mas talvez, não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas eu vim fugida porque meu pai era uma pessoa agressiva, então a gente precisou fugir da minha cidade, eu, minha mãe e o meu irmão, para a cidade de Araxá. Aqui a minha mãe era, olha para você ver que legal, minha mãe trabalhava de diarista lá no Paraná e cuidou da filha desse cara. E aqui ela trabalha para a filha dele, e ela que ajudou a gente a trazer. Então, desde sempre teve alguém, tipo assim, tirando a gente dali, e no final é isso, assim, minha mãe está trabalhando para ela até hoje. Para mim isso me indigna um pouco, não é um problema. Graças a Deus ela está fazendo dinheiro dela, mas até agora ela está trabalhando para essa mulher, entendeu? E cuidando dos filhos dela, e vai continuar assim, até eu decidi mudar, eu vou dar esse futuro para minha mãe. E lá no Júlio Dário, quando eu era uma criança, não tinha muitas referências negras lá dentro, realmente, e eu sempre me senti uma pessoa que eu, independente do que eu fizesse, eu não precisava de muito esforço para eu achar que eu estava, de certa forma, me destacando, mas era comigo, eu via que eu fazia as coisas bem, e isso era um problema também, porque eu acho que eu fazia até bem demais, e aí vinham a mim falar que, tipo assim, que eu me destacava, só que eu me destacar era como se eu brilhasse muito, e aí, tipo assim, as pessoas não eram tanto, e aí nisso, era outras pessoas cochichando de um lado, cochichando do outro. Eu sempre fui amigas, a maioria era de meninos, a Carol, que está lá no fundo, foi uma das minhas únicas amigas, assim, na época da escola, entendeu? A gente não deixou de ser amiga, a vida aconteceu, cada um foi para um lado, teve pandemia também, mas não deixa de ser amiga independente, entendeu? E ela foi uma das minhas primeiras amigas negras, porque eu não tinha. A minha melhor amiga na época da escola era literalmente uma loirodonto, sabe? Assim, uma loirodonto. E a outra era, tipo assim, a padrão mesmo, do corpão e tudo mais. E não que eu não me sentia bonita, eu só não via beleza, porque todos os meninos nessa época de ficar, de escola, 12, 13 anos, né, não olhavam para mim com esse olhar de, vou ficar com ela, entendeu? Eu só, tipo, ela é minha amiga, arruma sua amiga lá para mim. Aí eu ficava, gente, mas por que ninguém quer ficar comigo? Não é, eu, tipo assim, eu nem queria ficar com ninguém, mas era muito estranho que ninguém queria ficar comigo, nunca. Eu era sempre a amiga de todo mundo, não entendia. Voltando a falar do Júlio Dário, né, que eu fico mudando muito de assunto. Esse ano passado, o Black me chamou para ir lá para fazer uma palestra do Dia da Consciência Negra. O Carlos, que tem um podcast, sabe que assim, eu travo mesmo para falar. E quando eu falo, eu disparo também. Eu é um, é outro. Hoje eu estou no 80. Tanto que tem que avisar quando eu for ter que entregar o microfone, que senão eu falo. E aí, no que eu estava lá, a primeira coisa que eu me identifiquei, só tinha aluno negro. Eu falei, caralho, porque na minha época, desculpa o palavrão, porque na minha época não tinha, na minha época eu era uma das únicas. Era eu, o professor, mais uns 2, 3 ali, e só. Eu sempre calada, sempre retraída por essa questão de ter fugido, eu já só fechei no meu mundo, assim, sabe?
E aí, nesse ano, as meninas já se encantaram comigo. Eu estava no começo do processo de descobrir o meu estilo, que nem eu sei. Para te falar a verdade, eu sou alternativa. Tem uma semana que eu encontrei um hippie na rua, peguei todas as minhas roupas tipo e falei, não, agora eu vou chamar nessa energia, porque eu estou precisando desapegar de algumas coisas. E meio que, atualmente, tudo que eu faço, eu boto uma intenção. E a minha maior intenção foi essa do Júlio Dário. E o mais engraçado, que eu sempre vou falar da espiritualidade, é porque no começo do ano passado falaram para mim que eu ia receber o amor que eu merecia. No começo, não vou negar, pensei que fosse um filho. Fiquei traumatizada, porque eu não quero ser mãe, entendeu? Não quero engravidar de forma alguma. Eu tenho vontade de adotar e tudo mais, mas da minha barriga não vai sair nada. Aqui não, nossa senhora. Mas enfim, entendeu? Enfim. E chegando lá, a forma que elas se encantaram comigo fez eu querer voltar. Tanto que no mesmo momento eu falei, Blake, eu preciso voltar. Eu não quero nada, eu não quero dinheiro, não precisa me dar nada. Eu vou por minha conta. Passei aí uma vez na semana, todas as semanas. E eu fui criando uma intimidade com as crianças, de eu ver que, tipo assim, às vezes o amor que elas recebiam de mim, e do Black principalmente, era um dos únicos amores que ela tinha. Porque tem criança da Casa Lar, criança lá do Fuxico, lá do Pão de Açúcar. Eu achei muito legal, porque o Júlio Dário estava dando condução para elas. Eu pegava ônibus, que eu moro no Max Neumann 2, entendeu? Então, eu entendo tudo isso que está acontecendo. Minha mãe ainda mora numa casinha assim, minúscula, mas assim, é cheia de amor, entendeu? E é muito engraçado que, às vezes, quando eu entro em ambientes majoritariamente ricos mesmo, assim, de pessoas, eu vejo que eu entro numa casa gigante, cheia de luxo, mas eu não vejo a união, de forma alguma. É um lá, um cá e um aqui. Sendo que na minha casa é pequenininha, eu e minha mãe grudam uma na outra, e, tipo assim, é necessário. Eu nem quero uma casa maior. Para mim, aquele espaço está ótimo. E lá no Júlio Dário, quando as crianças me olhavam, elas perguntavam tudo. Eu não tinha tatuagem na testa ainda, eu não tinha nada. Eu estava só do meu jeito, entendeu? E eu também tenho esse receio também pela hipersexualização, de ser sexualizado em todo momento. Na escola, eu só andava com blusão, roupa larga, assim mesmo. E quando eu, sei lá, postava uma foto mais assim, gente, era o comentário. Parecia que todo mundo queria me ver com, sei lá, um top, com uma saia. E eu não gostava. Não gostava de forma nenhuma. Por isso que eu aprendi a sentar mais assim, para ver se para de olhar um pouco. Porque sempre olhou, independente da roupa que eu estava. Toda hora você fica me olhando, que o Leonardo, ele é meu cliente, ele é um que eu disparo para falar. O Leonardo e o Ricardo, quando eles falam, não é nem eles que falam, é eu falo tudo que eu tenho vontade de falar. E ali no Júlio Dário também, depois que eu aprendi a ver o amor deles e que eu entendi que aquilo ali era o amor que eu merecia, entendeu? O amor que eu não recebi do meu pai, eu só queria um amor, gente. É estranho até falar que não ter um pai, eu não sei o que é não ter uma mãe, né? Quando eu morava lá no Paraná, eu não fui criada com a minha mãe por causa dessas agressões. Eu era criada com a minha madrinha é branca, meu padrinho é negro, que não sabe que ele é negro. E no Sul, se alguém não foi no Sul, não tem branco. Não tem negro. Eu, inclusive, estou indo para lá essa semana que vem pela segunda vez em 11 anos. Eu realmente estou tendo contato com a minha família pela primeira vez. E eu estou preocupada de como que eu vou chegar no Paraná. Assim, como que eu vou sair na rua desse jeito? Porque eu não tenho outra roupa. De onde que eu sou? Literalmente. Eu falava, do mundo. É isso. Você ser essa pessoa, né, gente? Thalita falou sobre essa questão de existir, e é uma coisa que não sai da minha cabeça, porque eu tive quase a mesma experiência como psicóloga. E vocês, como psicólogos, eu acho muito bom a gente poder falar isso para vocês diretamente. Porque, gente, chegar até a terapia já é um rolê, tipo assim, nossa, eu preciso fazer terapia? Como assim eu preciso fazer terapia? Aí você pensa, nossa, eu tenho que achar um terapeuta? Como assim eu vou ter que achar alguém? Aí você tem que escolher uma pessoa, aí você vai, aí você fala, nossa, eu tenho que pagar para... Aí você... Então, aí você chega, na hora que você chega, a pessoa te olha como se... E aí, sabe? E eu entendo que também existe uma questão pro terapeuta de que ele não é obrigado a estar preparado para qualquer situação e tudo que acontece. Mas é muito da disposição para aquilo. É diferente você não saber sobre um assunto e você não ter interesse sobre um assunto e nunca ter tido interesse sobre um assunto. É diferente você não saber lidar com uma situação ou não ter preparo para aquela situação. Então, é muito nítido quando uma pessoa está desconfortável com a sua presença. Ainda mais dentro de uma sala onde só tem você e essa pessoa para falar do seu íntimo, sabe? Então, vocês, quanto futuros psicólogos, eu espero que eu possa levar meu filho até qualquer um de vocês com essa tranquilidade de saber que está tudo bem. Então, assim,
Eu acho que essas trocas são muito importantes e o que eu queria muito pontuar é que isso não seja pontual, que vocês não estejam dispostos a discutir sobre os diferentes tipos de perfis que existem apenas em novembro e que esse olhar esteja estendido durante todo o tempo. Falando em tempo, eu queria saber quanto tempo a gente tem, que tem 2 perguntas aqui que a Andresa me mandou, mas ela está muda por causa da laringite, aí ela pediu para eu ler. E aí eu vou ler a primeira pergunta da Andresa por que você começou a envolver com cultura em Araxá? Andresa, eu vou tentar te responder porque não tem uma resposta específica, mas eu acho que, como a grande maioria das pessoas, por necessidade, por encontrar na cultura o único lugar onde você vai ser aceito e poder falar das suas dores sem ser julgado e sem ser colocado a ela como um corpo estranho, porque você estar inserido em um ambiente onde você é um corpo estranho, onde você é o outro, né? Porque vocês devem estudar isso muito mais do que eu estudei durante a minha vida sobre a política do nós e eles. Sempre existe um grupo ao qual nós somos e um grupo que é externo, alheio. Isso não só tratando de raça, mas tratando de gênero, de sexualidade, de nacionalidade. Nós somos araxaense, eles são de Uberaba. Nós somos mineiros, eles são carioca. E isso vai se expandindo. Então, essa política do nós e eles, quando ela se trata na sua intimidade de sair de casa, ela já é dolorosa. Então, quando você encontra a cultura, um caminho de pessoas que parecem com você, onde todo mundo é nós, a rua é nós, o movimento é nós. Então, é nesse lugar que eu encontro a cultura, onde eu sei o que é ser nós, sem ser julgado, onde eu posso falar e literalmente é nós, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu vou responder a outra pergunta, que é: esses dias o Paulo Vieira disse que como é tão privilégio branco não estudar sobre cultura, e como a gente luta para aprender e consumir e ter acesso a todos esses tipos de cultura, como é para você estar envolvido em tudo isso e poder levar para os seus. Então, existem 2 coisas muito importantes aqui. O ter acesso à cultura. Desde que eu comecei a trabalhar com cultura, com produção de evento na parte cultural, eu, Gabriel e Marisa Rufino, que não estão aqui, nós somos responsáveis pela primeira edição dos Muros Invisíveis, que é aquele projeto do FLI, onde homenageia pessoas negras da sociedade araxaense. A gente fez essa exposição no primeiro ano, e para mim o meu maior choque foi descobrir que 42 perfis não são suficientes para representar todas as pessoas negras da cidade. Esse foi o meu primeiro impacto e o meu choque cultural. A gente teve 2 semanas para idealizar, fotografar, roteirizar e escrever todos os textos da primeira exposição. Porque, como na maioria das vezes, o nosso espaço ele é pequeno, limitado e condicionável. Então, se você conseguir desse jeito, você pode tentar. Então, a gente fez o possível para conseguir fazer a melhor exposição. E mesmo assim, faltaram pessoas, faltaram perfis. Enfim, então quando a gente fala de ter acesso à cultura, por mais que esse acesso seja muito amplo, no meu caso pessoalmente, eu sei que as pessoas que vêm de onde eu venho, que são como eu, muitas vezes, e como eu nunca vou esquecer de um depoimento que eu vi de uma das homenageadas, foi: eu tenho 68 anos trabalhando com cultura. Essa é a minha primeira homenagem. E como eu já aposentei, ela vai ser a última em vida. Então, o como é você viver uma vida toda fazendo algo sem saber se isso é relevante, sem saber se isso vai ser reconhecido em algum momento. Então, esse é um dos maiores medos que eu tenho de trabalhar com cultura, se isso está chegando a quem precisa chegar, né? Eu tive uma fase onde eu trabalhava com o movimento negro, onde eu queria conscientizar todos os brancos que eu pudesse ao meu redor. E hoje o meu trabalho é justamente o contrário. Eu acho que nós, pessoas negras, temos que cuidar da nossa saúde mental e nos fortalecer. E falar com pessoas brancas sobre isso, quando isso vier como de boa vontade delas, quando essas pessoas estiverem dispostas, porque já é doloroso demais a gente vivenciar isso, ainda bater na porta, igual o Testemunho do Jeová, para propagar a palavra do não racismo, não dá, gente, pelo amor de Deus. E o outro ponto sobre isso que mais me dói, é que quando você fala como é levar isso para os seus, esse é o problema, eu não estou levando, sabe? Eu ainda não estou levando da forma que eu quero, porque eu trabalho em vários tipos de evento, a gente fez o Fli Araxá, eu fiz Fli Tabira, mas a gente faz também o Araxá Rodeio Show, que é a exposição, né, como a grande maioria das pessoas conhece. O ano passado, fui convidado para ser um dos rostos que representava o evento. E eu era o único rosto negro no meio agro. Primeiro que eu me senti numa festa fantasia, gente, porque assim, na hora que a minha mãe me viu de cowboy, ela falou, faleceu, falou, deu errado, desandou.
Mas o quanto que é importante para mim foi um questionamento tipo assim, velho, esse não é meu perfil. Mas se eu não aceitar esse convite, não vai ter outra pessoa negra fazendo isso. Então eu falei, velho, vamos fazer da melhor forma possível. E aí foi a primeira vez que eu pisei no camarote desse tipo de evento. Eu falei, nossa, eu estou no camarote, então esse aqui é o camarote, que massa, mas e aí? Eu vou comemorar, cantar com quem? Eu vou compartilhar essas experiências com quem? Com quem está vivendo isso aqui comigo? São pessoas que não são do meu meio, são pessoas que me veem como um corpo estranho. Então, a gente que chega em lugares vistos em lugares de ascensão social, porque eu sou muito contra isso, porque eu não me vejo em ascensão social nesse momento, mas em lugares onde a gente não atinge, existe um peso da solidão muito forte, porque você estar em um lugar onde muitas pessoas querem estar, onde ocupar um lugar que nunca foi ocupado por uma pessoa como você, as pessoas tendem a olhar, nossa, olha que massa. E além disso, tem um termo que as pessoas usam muito no capacitismo, que é essa questão da superação, do nossa, olha como é lindo você passar sobre tudo que você passa e faz. Não, gente, pelo amor de Deus, imagina você estar num momento bom da sua vida e você tem que ficar escutando alguém falando, nossa, realmente, você tinha tudo para dar errado, olha para você ver, não, tudo errado na sua vida, você saiu da onde? Você saiu lá do fim do mundo, olha que incrível que você deu certo, sabe? Não é sobre essa perspectiva, mas nós somos submetidos a isso o tempo todo, e a gente ainda não pode reagir. O que eu mais sinto nesses ambientes é a falta de poder falar e de reagir sobre isso, porque se eu falar um A ali dentro, eu vou ser o negro que foi convidado, que abriram a porta, que estão dando a grande oportunidade, e o cara já chegou reclamando. Então a gente tem que vivenciar essas experiências assim, ó, sorrindo, pontuando os problemas na sua cabeça e tentando encontrar uma brecha de chamar os seus, né? Que eu, Thalita, Gabriel vivencia muito isso, de olha, consegui um espaço aqui, mas cabe mais dois, cabe mais um, consigo trazer o fulano, consigo trazer o ciclano. Então essas vivências são muito importantes, Andresa. Quando você cita o Paulo Vieira, por exemplo, eu vi uma fala dele falando justamente sobre isso. Ter acesso à cultura é uma honra, mas ela se torna um fardo quando é sozinho, porque a cultura surge do movimento, a cultura surge do coletivo. Cultura é aquilo que nós fazemos em grupo e se torna algo que é passado para outras gerações. Então, se a cultura não existe com pessoas como eu, com pessoas que eu me sinto à vontade, se a cultura não existe para os meus, será que ela de fato existe para mim? Então, eu sinto muito honrado de poder ocupar esses espaços muitas vezes, igual eu estou ocupando esse espaço aqui agora, mas ao mesmo tempo eu sinto um pesar de saber que, por exemplo, muitos psicólogos dos formados, a gente vai ter quantos por cento dessas pessoas formadas aqui, que vão sair daqui, que são pessoas negras. Até chegar aqui, conta-se nos dedos, lá do começo da faculdade até chegar a essa sala, quantas pessoas negras eu vi aqui dentro desse espaço. Então, antes da gente caminhar para o final e todo mundo falar também, né, porque peguei o microfone e abracei, parece, eu queria muito pontuar isso, o quanto que para mim é honroso, e mais uma vez obrigado, Andressa, obrigado, Priscila, por esse convite, o quanto que para mim é importante estar aqui, e eu quero despertar isso em vocês, da importância de que falar sobre racismo e sobre representatividade não é o discurso, é a ação diária, é a escolha todos os dias de tornar o mundo um lugar melhor. E eu acredito que é isso que vocês fazem enquanto psicólogos. Mas além de trabalhar isso na fala, é trabalhar isso no olhar e na existência de vocês. Porque vocês vão cruzar com pessoas assim, vocês vão cruzar com pessoas num país misto, vocês vão cruzar com pessoas que sofrem todos os tipos de violência e muitas vezes elas nem sabem sobre isso. Então vocês têm uma responsabilidade, porque vocês vão tratar de todos, mas vocês não são todos. Então, eu queria muito pedir esse olhar para vocês sobre todos, e não só sobre pessoas negras, mas sobre pessoas neurotípicas, pessoas com deficiência e todos os tipos de diversidade que a gente pode ter. A responsabilidade de tratar sobre todos é muito linda, mas ela não deixa de ser uma responsabilidade. Andressa, o Carlos falou errado. Eu sou um dos seus dele. Sou uma discípula dele, vou dizer assim. Eu faço um trabalho social hoje, né, de ir nos bairros onde fazemos ali o turbante, no Centro de Referência da Cultura Negra. Eu estou lá o tempo inteiro, fazendo esse serviço. Ele é gratuito, inclusive você leva o tecido embora. Eu te ensino a fazer as amarrações, eu te ensino a fazer brincos,
tudo gratuito. E hoje a gente está trabalhando com a Biomi, que é uma bonequinha, né, toda lindinha, que não é um voodoo, né? Felizmente tem que explicar. Tem que explicar isso toda vez. Ah, mas se eu levar isso aqui, minha filha vai achar que é um voodoo. Não. Voodoo não é feito com panos de doação. Não é. Então precisa desse conhecimento. Mas hoje eu faço esse trabalho social em bairros, ajudo essas mulheres graças a esse menino aqui. Menino mais novo que eu chorei para ele, falei: Carlos, eu quero ir embora com você porque eu quero conhecer meu povo. Eu quero saber quem é a minha história. Eu preciso me conhecer. Ele me deixou. Foi fazer outros discípulos. Eu falei: porra, aquele miserável me deixou. Vou ter que fazer... Desculpa, gente, o palavrão. Vou ter que me virar sozinha. E fui, estudando igual a louca. E coisa, e racismo. E pego o Casa Grande Senzala de uma grossura. Vou ler aquela loucura. Mas não, está ali na realidade, está nas mulheres que eu ponho, que eu falo, licença, que eu ponho a mão na cabeça delas, que elas falam: eu acho isso tão bonito, mas eu não tenho coragem de usar, porque a nossa sociedade é extremamente preconceituosa. Então, eu ensino elas a fazer aquilo, faço com amor. É um ato gratuito, você doa. Quando você faz uma coisa com amor, você doa para alguém. Isso o Carlos despertou em mim. Então, eu sou uma deles. Eu vou para a Serad, faço o trabalho, converso com aqueles meninos. Já fui em clínicas de dependentes químicos, onde as pessoas estavam lá, a maioria negras, e o que? Acima de 40 anos. Que foi ali, eu não palestrei nada. Eles falaram ali... Tudo que estava engasgado aqui são anos de história, de não aceitação, o que eles faziam para se virar ali naquela época. Que até hoje a gente está lutando, né, contra o racismo, contra o preconceito. Imagina na época, 40 anos atrás, aquelas pessoas. Então foi como um desabafo. Então, o Carlos, para mim, ele é um exemplo. Ele é um exemplo, ele chegou onde ele chegou, né, porque ele merece. Eu sou uma dos deles, e não só eu, tem muito mais. Tem a Caroline que trabalha comigo, de serviços gerais, mas ela é o quê? Terapeuta ocupacional. Ela vai em clínica tratar dependentes químicos, porque ela já foi uma dependente química. E ali, o que ela fez? O Carlos ajudou ela. Então, ela também é uma dos seus do Carlos. Se ela faz esse trabalho em clínicas, né, que vai lá com aquela loucura, que ela chega assim... Cara, doidona, vamos trazer ela aqui um dia, vocês vão ver, ficar maluco. Então, foi o Carlos que nos ajudou. Eu faço uso de antidepressivo, que vocês vão ver que a maioria das mulheres também faz o acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Eu tenho várias recaídas, a Carol chega para mim e fala: você não vai tomar isso não! Grita desse jeito, mas é assim que faz a voz dela ficar na cabeça da gente, assim. Então, eu estou aqui para representar a Carol, a Thalita, a Jo, todas essas pessoas que não apareceram nos muros invisíveis, mas é um dos seus do Carlos. E um menino com... Quantos anos você está hoje? 20 anos, eu gostei de 16, com 20 anos, eu conheci ele novinho. Empoderaram tantas pessoas, tantas mulheres, né? Hoje eu faço o trabalho dessa parte de mulheres, mas me empoderou lá. Eu achava que eu só prestaria para ser dona de casa, cuidar dos filhos e trabalhar. Não, hoje eu sou muito mais. Eu sou muito mais. Apesar de nunca estar sempre ali 100% naquele empoderamento, mas eu sou empoderada, eu sou forte, de cabeça erguida, diante da sociedade, com meu turbante, empoderando outras mulheres a usar esse acessório. Inclusive, uma menina perguntou quando eu cheguei: vocês ensinam no YouTube? No YouTube ensina, mas em Araxá também ensina. Porque eu ensino e ensino outras mulheres. EAD não presta, tá? Eu vou fazer
E eu queria agradecer a todos, a Priscila, a Andressa, sim. Essa é uma pergunta para ele. Eu escutando a demanda de vocês na questão da ausência de identificação do psicólogo, que vão se identificar com vocês, que vão se conectar com vocês, e falando sempre de consciência negra, talvez não seja o foco dessa prestação de serviço, mas no centro de consciência negra tem um psicólogo, Não. Mas pode ter ainda. Por que não tem? Uma ótima ideia. Eu acho. Por que não tem? Vamos agendar já? Tranquilo, tá? Eu sou a primeira. Os funcionários são os primeiros a ser atendidos. Não, mas se você chegar lá para conversar com a Carol, você não tem depressão, você não tem nada, assim. Eu acho que se daqui nascer uma política pública onde a gente consiga, talvez, pensar nessa possibilidade de ter um psicólogo lá no Centro de Frente da Cultura Negra, que é um espaço público, de colocar uma pessoa lá, talvez, se, não que frequentemente, mas uma palestra que seja, sair um fruto que vai atender uma pessoa, que vai fazer uma palestra igual foi essa daqui hoje, eu acho que assim, todo esse simpósio faz um sentido muito grande, uma transformação social enorme. Eu acho que se a gente puder começar a plantar essa semente aqui agora, eu sou super a favor, temos mais um a favor disso. Então, eu acho que vamos falar sobre isso, de fato, sobre políticas públicas. Eu acho que é aquilo que é a resposta da pergunta quando você me perguntou sobre quais são as políticas públicas e como que a gente faz para ajudar. É exatamente isso daqui, É uma conversa que surge uma demanda e dessa demanda a gente consegue uma solução para esse problema. Então, acho que a gente pode conversar sobre isso, sobre quais são os caminhos, mas é muito tranquilo porque o Centro de Referência é um espaço público que fica aberto semanalmente e, enfim, vamos falar sobre isso tecnicamente. A gente tem que abrir para perguntas, não é isso? A gente deve estar no fim, não sei como é que está essa questão. Tem alguma pergunta? Vocês eram um espaço visitado, né? Se a gente não souber também, a gente vai sorrir e falar, próximo. Vem cá no microfone, então. Então, sobre tranças, né? Desde que eu nasci, eu sei trançar cabelo. Tanto que uma das coisas, quando eu era criança, lá no Paraná, naquela vidinha sofrida, que eu fazia para distrair de toda aquela violência em volta de mim, era pegar minha boneca e virar para o lado, num cantinho, e ficar trançando cabelo. Eu não fazia o que eu faço hoje, nem metade, mas eu fazia isso. E aí, do nada, surgia. E como eu falei para vocês, que no Sul não tem pessoas negras, então as minhas avós... eu morava numa cidade como se fosse um Ibiá da vida, sabe? Tipo assim, pequena. E, realmente, gente, a minha família era a única negra da cidade. Era tão pequenininha que era tudo primo mesmo, sabe? Todo mundo morava mais ou menos no mesmo bairro mesmo. Tanto que nós era tipo assim, não anda com eles, tipo na escola, em todo lugar. Todo mundo sabia quem que era meu pai, quem que era todo mundo. E desde aquela época eu trançava o cabelo. Em Araxá, eu trancei cabelo uma vez, na época do Armando Santos, eu tive que alisar meu cabelo com prancha mesmo para fazer uma trança. E eu sofri tanto bullying nesse dia que eu precisei ir embora mais cedo. Eu pedi minha mãe mandar embora. Falei, mãe, pelo amor de Deus, só que eu tô passando mal. Eu fiz 2 boxeadoras, eu tava com a franja lisa, porque era uma fama ficar com a franjinha lisa, né? E eu cheguei na escola, eu cheguei igual ela falou. Eu cheguei assim, nossa, eu olhei todo mundo, foi tipo... Eu murchei assim e fiquei desse jeitinho na escola. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais. E todo mundo, o que você fez com seu cabelo? E não sei o que, falando. E quando eu tava de black, ninguém deixava o meu cabelo em paz. Era tipo assim, era na fila, nossa, como que você faz? E ficava assim, o povo não pede, nem se pedir, eu deixaria, para falar a verdade. Depois que eu entendi o que tem no ori da gente, assim, não é todo mundo que bota a mão no cabelo, da cabeça de ninguém. E eu, assim como a Gisele, peço licença sempre para trançar um cabelo. Se eu não peço para a pessoa, eu peço em mentalidade. Então, é a intenção, né? Aqui em Araxá, foi no Dom José. Eu estava no 2º ano do ensino médio e eu era bem retraidinha assim na escola, só escutava, eu sempre fui observadora. E aí nisso uma menina gritou, tipo assim, na sala, nossa, eu queria tanto fazer uma trancinha tipo lateral para ficar no carnaval do ano que vem, né? Isso era mais ou menos novembro. E eu estava na escola só para não bombar por foto, porque eu já tinha meio que passado assim. E eu falei que eu sabia fazer. Aí ela tinha aparelho, aquelas gominhas de aparelho na mochila dela. Ela falou, você se importa de fazer para mim? E eu fiz com uma facilidade que eu já sabia fazer isso, na verdade. Fazia na minha casa, tirava e ia para a escola. Não gostava mais de ir para a escola com trança, não.
Depois de um tempo que eu fui começando a ter essa autoestima. E no que eu transei, ela foi pro recreio, e eu não era ninguém, né, na escola, só uma pessoa comum. Nisso, literalmente, veio umas 3 meninas assim na sala, falando, nossa, você que fez trança, quanto você cobra? E que não sei o quê, que não sei o quê. E eu não cobrava nada. Eu falava, não, traz a gominha que eu faço. E só, a Carol tá ali e ela estudou comigo, então ela sabe que na hora do recreio eu nem comia aquela comida boa do Dom José. Eu ficava trançando cabelo. E eu não... não, ela não... ela não... Então, aí eu comecei a fazer isso na escola, eu comecei a não ter tempo de, tipo, almoçar, sabe? Aí minhas amigas em volta de mim começaram a falar, tipo, Thalita, cobra pelo menos alguma coisa, uns R$10, alguma coisa. E aí, nisso, uma professora, no meio da sala, falou, quem que é a menina que trança cabelo aqui? Aí, o povo apontou pra mim, porque eu não falava, eu era muda mesmo, eu só concordava com a cabeça. E ela gritando, e eu lá no fundo da sala, quanto você cobra? E as meninas... R$10. Eu não falei nada nesse dia. Elas, R$10. Aí, onde você mora? Aí já veio aquela questão, né? Max Neuma 2, né? Aí eu falei, nossa. Aí, nós até falou aeroporto, para não falar Max Neuma, para depois eu só ir guiando. Porque se eu falasse Max Neuma, eu sei que ela não ia. Eu tenho certeza absoluta. E aí, ela foi. Aí nesse dia ela foi, para vocês terem noção, ela teve que levar o gel e o pente, porque eu não tinha nada, eu não fazia nada, só sabia fazer. Foi a trança mais difícil da minha vida, mas ela gostou muito. Eu lembro que depois disso eu juntei todas as minhas tranças de escola, estava numa época de Lomotif, que muita gente postava Lomotif, eu postei das minhas tranças, e meio que eu bombei assim na escola, todo mundo repostou, meu Instagram do nada cresceu, eu era pequenininho, eu postava só umas coisinhas, do nada estourou, assim, então foi assim que eu comecei. Aí depois disso eu comecei a trançar o meu próprio cabelo. Nessa mesma época das tranças, tem uma barbearia, não sei se vocês conhecem, que chama Brooklyn, que foram as primeiras pessoas que me deram a oportunidade. Eu estava lá fazendo curso de barbeiro, porque eu queria ser barbeira para trabalhar lá. E nesse mesmo tempo, eles me chamaram para fazer trança. E eu falava, gente, mas como eu sempre gostei das Nagô são tranças rasteiras, box braids são as soltas. Eu não conhecia gente que fazia trança Nagô aqui. Até faziam, já fizeram em mim, mas não teve o resultado que eu queria, entendeu? Aí eu falei, nossa, então o negócio aqui é box braid mesmo. E aí no que eles me chamaram lá, eu terminei o curso, mas eu não segui adiante e comecei a ter clientes, só que disparado mesmo. Eu considero que foram tipo uma modinha da época, porque nem eu sabia que as pessoas iam realmente me reconhecer. Nessa época eu trabalhava na Clique também, de jovem aprendiz. Sendo sincera, falar assim, não posso falar o que eu queria falar, mas assim, eu ficava tranquila lá na Clique. Não aprendi o jeito que a gente ficou lá. Eu queria ter registrado tudo, porque eu sei que isso não é um jovem aprendiz que deveria ser. O que eu aprendia mesmo era quando eu estava lá no curso, né, que era no distrito, porque na Clique em si, não. Tanto que as moças da Clique desciam lá embaixo para fazer trança comigo. Não dava R$1, mas tá bom. Eu estava lá aprendendo. Eu ficava treinando as meninas também e postando no Instagram. O negócio foi esse. Hoje em dia, toda a experiência que eu tenho com trança, com negritude, realmente foi o que eu vivi. Tanto que tem muitos nomes que vocês citaram que eu não pesquisei a fundo para saber quem são originalmente, entendeu? Eu gosto de ouvir. Eu aprendo muito ouvindo. Eu não tenho essa paciência que vocês têm de sentar numa cadeira e ficar olhando para frente. Eu realmente preciso estar envolvida com arte no geral, sabe? Eu gosto de estar em roda, eu gosto de estar no meio de criança, principalmente criança, que hoje em dia, tanto que ela falou que conseguiu ir lá no Serad. Nossa, eu adoraria, sabe? Porque recentemente eu estive à margem da sociedade com um menino que, infelizmente, ele não conseguiu mesmo sair, sabe? E ele não teve o fundamental. Aí depois eu vi que tem família viciada, e aí eu não sabia que era tão fundo assim. Tipo, a minha história já era triste, a do Carlos também é triste, a da Gisele é triste, a do Ricardo é triste. E, tipo, hoje em dia eu consigo falar que foi triste, porque é tanto, nossa, você é forte, nossa, você rapou a cabeça. Gente, eu estava gritando. Era tipo assim, eu chegava em casa, às vezes, eu estava com um cabelo diferente, acontecido, eu falei, não, eu vou rapar minha cabeça agora, porque amanhã vai ser um recomeço. Só que eu fazia isso toda semana. Nunca recomecei nada. Foi tipo isso. Aí, do nada, veio as tatuagens. As tatuagens, para mim, foi um grito, tipo assim, o que eu quero representar? Uma das tatuagens que eu quero até mostrar para vocês, antes de eu ser da Umbanda, principalmente, eu tinha uma atração muito grande com malandragem, sempre. Era de eu ver, eu ficava assim, fascinada, de olhar e falar, nossa, é a minha vida, entendeu? E uma das minhas últimas tatuagens foi essa, que foi nas costas, né, que é Maria Navalha, e o seu Zé, no caso, e eu faço em lugares estratégicos, porque eu não sei quem está nas minhas costas, entendeu? Hoje, por exemplo, eu comprei essa pedra, e eu sentei lá com a Ribe e perguntei o que é isso, porque eu não posso nem ver, coisa que é com arte, coisa que é manual, que eu quero mesmo, entendeu?
E ela já falou que é controle gordo, contra inveja, contra tudo. Tô me blindando de coisas assim. Porque eu não sei quem está nas minhas costas, eu não sei se quem está me olhando está com a intenção que parece estar, né? Porque às vezes eu tenho uma sensação diferente diante das pessoas que estão me elogiando demais. É tipo superestima demais. É de eu abrir um Instagram e eu até comento isso com o Carlos também, tipo assim, que eu tento realmente lutar contra o ego o tempo todo, porque é muito elogio mesmo, não é ruim, mas com quem que eu vou ser vulnerável? Eu sou dos meus muitos clientes com o Léo, com o Ricardo. Por quê? Porque são pessoas que eu olho e eu me identifico, porque muitas vezes eu sou a forte que estou ouvindo a pessoa contar a história do cabelo e não sei o quê, e é muito bom ser essa pessoa, mas aí quando é a minha vez de falar, eu fico assim, será que se eu falar, será que agora eu não sou a pessoa que tem que ouvir? E eu fico com aquilo na cabeça, e eu estou tendo tanta história de mulheres também que tem esse problema também com as tranças, e aí chega só comigo, parece que só quando elas estão ali que elas se sentem bonitas ali comigo, falando que elas são bonitas, entendeu? Porque elas não postam foto, ou às vezes ela me manda, ou às vezes, tipo assim, no Instagram, nossa, eu fui no mercado e me olharam assim, aí eu falo, você tem que levantar a cabeça, você tem que se sentir bonita, mas eu não estou na pele delas, eu não sei o que é. Elas, é tudo um processo. Tipo assim, eu acho que para todos nós sempre vai ser a questão do processo, seja ele qual for, né, de aceitação, de olhar para si. Vocês, como pessoas da psicologia, falo mais uma vez, entendem o olhar técnico sobre isso. A gente só tem um olhar da vivência e do que gostar de si mesmo, e toda a questão da construção da autoestima ser uma construção social. Então, é quando você pensa, em suma, que a parte da construção social da autoestima, para as pessoas negras, ela é toda ao contrário, né? Não existe uma construção social da beleza negra, assim como existe da mulher branca, do homem branco, o Superman e todos os outros heróis, e tudo aquilo que constrói uma autoestima, na maioria das vezes, das nossas vivências, não é negro. O homem, o príncipe encantado não é negro, a princesa não é negra, a Miss Universo não é negra. Então, assim, a gente começa hoje a ter essas pessoas pontualmente, né? E a gente tem que falar assim, nossa, olha, é o Pantera Negra, ele existe para isso, mas a gente não incorpora na naturalidade muitas vezes, entendeu? A gente entende símbolos de representatividade, mas a gente não tem símbolos do cotidiano. Quais são os símbolos do cotidiano que tem? A empregada na novela, e por aí vai. Então, enfim, as discussões são muitas, eu acho que a gente excedeu o tempo. Antes de qualquer coisa da gente se despedir, eu acho que eu falo por todos, agradecendo primeiramente a todos vocês que estiveram dispostos a nos ouvir. Eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha contribuindo minimamente para o processo de formação de vocês, e que a gente está disponível. Queria mais uma vez agradecer a Thalita e a Gisele, que são duas mulheres incríveis, que contribuem muito para as minhas vivências, me ensinaram muito pela pessoa que eu sou hoje e continuam ensinando por essas trocas. Ao Ricardo, a Andresa, a Priscila, toda a Unirachá quanto instituição, e que essas ações são muito importantes e que elas de fato mudam experiências, mudam vivências, e dizer que a gente está disponível para isso, para agora, para sempre. A gente vai conversar de fato para tornar isso uma política pública, para conseguir de fato ter ações que vão ser efetivas para a sociedade, e agradecer a todo mundo que esteve disposto até agora. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, gente. É isso. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou falar com eles, tá? Eu aprendi com a minha psicóloga que, em alguns momentos, quando eu estou perto de ter uma crise, eu preciso voltar a ser professora. E aí, nesse momento, eu vou falar como professora mesmo. O nome do que aconteceu agora há pouco, quando uns 20 saíram, porque uma professora não cumpriu o acordo, e professora branca, se chama racismo acadêmico. É quando a gente pega um saber e coloca acima de um outro saber. Tá? Então, como a gente tem discutido vários conceitos para desconstruir aquela psicologia eurocentrada, então vocês já ficam com mais esse. O que aconteceu hoje é racismo acadêmico. Tá? E para vocês, minha gratidão eterna. E aí já fica o meu convite, o meu pedido para a gente fechar uma parceria, porque eu tenho alguns estudantes que estão bem prontos
para um estágio no Centro de Cultura Negra. E aí a proposta é que a gente faça um estágio com o 9º período no próximo semestre, junto com vocês, tá bom?